Pois é, o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, autorizou o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação de pessoas que estejam inadimplentes, como forma de pressioná-las a quitar os débitos. No entendimento dos ministros, a apreensão do documento não é uma medida que viola o direito de ir e vir. Foi exatamente sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o advogado especialista em direito civil, Marcelo Reutemann. Doutor Marcelo, muito boa tarde. Boa tarde, como vai? Doutor Marcelo, essa parece não ser uma novidade, instâncias menores já haviam aprovado essa restrição, tomar esses documentos para que as pessoas possam quitar suas dívidas, mas aí sempre fica aquela pergunta, isso é legal? Sem dúvida, essa hipótese de suspensão do direito de dirigir através da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação é uma medida legal instituída pelo novo Código de Processo Civil que entrou em vigor em março de 2016, mas ela só é para ser adotada em casos e hipóteses excepcionais. Não é para qualquer dívida e qualquer devedor. Então, a dúvida... Pode continuar, doutor, desculpe. Imagina, existem alguns requisitos que o próprio Superior Tribunal de Justiça, de forma preliminar ontem, fixou no julgamento. Ou seja, é necessário que o devedor a justiça tenha tentado buscar bens do devedor de todas as maneiras e ele seja um devedor recalcitrante, ou seja, existem provas de que ele tenha patrimônio, por exemplo, ele vive postando nas redes sociais que faz festas, vai viajar ao exterior, anda de barco, faz atividades que no senso comum pode-se perceber que são caras, que necessitam de recursos para serem bancadas, e ele tem dinheiro para fazer essas atividades, mas não tem dinheiro para pagar o seu débito que foi reconhecido na Justiça. Então, nesses casos excepcionais, a Justiça tem esses meios coercitivos, que são, por exemplo, a apreensão do passaporte e a suspensão do direito de dirigir. Exatamente. Na primeira instância, se eu não me engano, nesse caso que foi apreciado ontem, Tribunal de Justiça, na primeira instância havia sido também tomado o passaporte e o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o passaporte deveria ser devolvido apenas à carteira de motorista ou à carteira de habilitação que deveria ser tomada. Que critérios foram usados então para que os dois documentos não ficassem retidos? Em relação ao caso concreto, o Tribunal de Justiça entendeu ontem o seguinte, que para a apreensão do passaporte, como no caso concreto, de acordo com as informações que chegaram ao Superior Tribunal de Justiça, só havia sido tentado uma única penhora online na conta do devedor, não é só essa inexistência de saldo na conta bancária não é suficiente para restringir o direito dele de ter o seu passaporte e não poder viajar. Então, no caso concreto, como não foram tentadas outras medidas de receber o crédito e já logo se partiu para a apreensão do passaporte, o tribunal entendeu que nesse caso foi precipitada e acabou se configurando como uma restrição indevida do direito dele de poder ir e vir, ou seja, poder viajar com o seu passaporte. Essa não é, até na primeira pergunta que eu fiz ao senhor, doutor Marcelo Reutemann, que se era legal, não é uma medida nova, né? Ela já tem um determinado tempo e ela só apareceu agora, nesse momento. Por quê? Porque foram poucos os casos ou nenhum caso havia sido, ou havia acontecido uma situação como essa? Não, na realidade, essa medida já vem sendo aplicada desde março de 2016. O que acontece é que, como a Justiça tem várias instâncias, e o Superior Tribunal de Justiça, nessa questão, é a instância superior, tem que ter um caminho de recursos até chegar à decisão do STJ. Então, por isso, essa questão só chegou ontem ao STJ. Mas, na realidade, já existem outros 3 casos julgados pelo próprio STJ e diversos casos julgados pelos tribunais de justiça dos estados brasileiros. Cada um num sentido, por isso, inclusive, que o ministro Salomão ontem ressaltou que é importante um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para direcionar decisões dos tribunais estaduais e do juiz de primeira instância.
Especificamente esse caso que foi apreciado ontem pelo Supremo é um caso de Sumaré, pelo Superior. É um caso de Sumaré, uma dívida de escola que chega a beirar R$16.000. A pessoa recorreu, a escola recorreu também, enfim, acabou no Superior Tribunal de Justiça. Doutor, nessa situação, R$16.000, era cabido realmente uma situação como essa de se tomar a carteira de motorista e até o passaporte dessa pessoa? Não haveriam outras formas para que isso pudesse ser equalizado? Então, justamente por força de que, no caso concreto, o tribunal entendeu que ainda pode existir outras formas, que ele entendeu que o passaporte não deveria ser apreendido. O tribunal, na realidade, é importante fazer um esclarecimento, o tribunal ontem ele não julgou a questão da apreensão da CNH. Por que ele não julgou? Porque ele entendeu que o recurso que foi interposto em relação a esse aspecto da decisão, a apreensão da CNH, não era cabível, porque o devedor ele impetrou um habeas corpus e não um recurso que seria o próprio, que seria o recurso de agravo de instrumento. Então a questão da CNH não foi dirimida ontem pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, mas ele deu uma diretriz geral dizendo que, em nome da efetividade da decisão, ou seja, o jurisdicionado, o credor, que tiver uma dívida reconhecida pela Justiça, ele tem que receber efetivamente o crédito. E aí é autorizado quando fica caracterizado que ele tem patrimônio, embora não em nome dele. Por que fica caracterizado isso? Porque ele viaja, ele dá festas, ele tem carros caros, etc. E não tem sentido ele não pagar a dívida. Mas acho que é importante esclarecer que não é qualquer dívida. Por exemplo, na maioria da população brasileira, se ela deixar de pagar um crediário de um bem, um fogão, uma geladeira que comprar em alguma loja, não é só pelo fato de não conseguir pagar essa dívida que ela vai ter o direito de dirigir suspenso ou ao passaporte suspenso. Também vai ser sopesado. O sujeito é um taxista ou um motorista de aplicativo, também não vai ter CNH apreendida porque ele precisa da CNH para poder exercer a sua profissão. Perfeito. Essa foi a grande dúvida que surgiu quando essa notícia apareceu, exatamente porque pode atingir todas as pessoas, mas obviamente que há casos excepcionais e que devem ser apreciados. Dr. Marcelo Reutemann, muito obrigado por nos atender, nos esclarecer a respeito dessa decisão que foi tomada do Superior Tribunal de Justiça. Nessa situação especificamente, não, mas em relação a outros fatos, ou seja, no caso de um débito, como explicou o Dr. Reutemann, a CNH pode ser tomada para que a pessoa negocie ou pague as dívidas que tem, mas obviamente que isso vai depender da qualidade da dívida e da qualidade do pagador também.